Universo Diverso, com Luciana Neri. No Universo Diverso desta semana nós falamos sobre a quarta revolução industrial e como ela impacta as nossas vidas. Essa revolução que traz a integração das máquinas, das pessoas, dos computadores, das experiências, época dos drones, da realidade virtual, das criptomoedas, da realidade aumentada, da impressora 3D, da inteligência artificial, da internet das coisas, da realidade mista, biotecnologia, nanotecnologia, muita coisa para a gente estudar, muita coisa para a gente conhecer, muitos robôs ocupando espaços e trabalhos que antes eram feitos por humanos. E a gente também não pode somente culpar a tecnologia. A tecnologia não é boa ou ruim, ela não tem personalidade. É o jeito que a gente vai utilizar essa tecnologia é que vai fazer com que a gente conviva melhor ou pior com ela. É válido lembrar que a robotização, como eu falei ontem, apesar de eliminar milhares de postos de trabalho, ela também elimina trabalhos perigosos, sujos, insalubres, degradantes, repetitivos, exaustivos. Ela também vai levar-nos a explorar locais e espaços impensados em outras épocas. Então não é de tudo ruim. É uma época que a gente vai precisar ressignificar, que é uma palavra da moda, dar um novo sentido a coisas como riqueza. Hoje em dia, quem tem mais riqueza, as empresas principalmente, é quem oferece o maior valor ao consumidor. Quantos carros, por exemplo, a Uber tem e quanto ele vale? A empresa Uber hoje vale mais do que grandes empresas multinacionais que tinham grandes riquezas. Então é uma época que a gente vai ter que ressignificar riqueza em nome do valor. É uma época que a gente vai ter que ressignificar posse. Em alguns países, como os Estados Unidos, por exemplo, as pessoas não querem mais comprar carro, elas não querem mais comprar casa. Elas fazem o seguinte, elas precisam do acesso a isso. Então elas não precisam do carro, elas precisam do transporte. Elas não precisam da casa, elas precisam da moradia. Então é uma época em que a gente vai ter que pensar como a gente pode dar acesso às pessoas. E para isso a gente precisa da reputação das organizações. Nunca foi tão importante ter uma boa reputação. Nunca essa reputação foi tão divulgada, tão propalada como nessa época. Ou seja, é um mundo que não muda só o que a gente faz, muda também o que a gente é. A gente vai ter que ter um novo, usando uma outra palavra da moda, um novo mindset, que é um novo jeito de pensar. Um jeito de pensar que envolve aí a economia compartilhada, que é aquela economia em que as pessoas dividem coisas, compartilham coisas, como o tempo, por exemplo. Tem um site aqui em Vitória da Conquista chamado Eu Aceito e Ofereço, onde as mulheres, e eu faço parte dele, as mulheres oferecem, olha, hoje eu tenho uma noite para ficar com o filho, a outra fala, eu tenho uma bolsa, eu tenho essa bolsa, eu ofereço essa bolsa, aí a outra fala, eu aceito uma carona para Salvador. Isso é a economia compartilhada. Nós temos aí também a economia colaborativa, o Uber, o Airbnb, onde as pessoas, elas são plataformas nas quais as pessoas elas disponibilizam serviços, disponibilizam coisas que elas têm e elas ganham algum dinheiro com isso. Então é uma época de ressignificar riqueza em nome do valor, de ressignificar posse em nome do acesso e de pensar muito claramente, de ressignificar a competição, que é a tônica nas sociedades capitalistas, pela colaboração. Nesta época em que os robôs vão tomar grande parte das coisas que nós fazemos, o consumo ele pode se tornar complexo, a colaboração, a cooperação nunca foi tão importante e nunca foi também tão importante nos tornarmos cada vez mais humanos.